a gente mergulhar hoje numa história antiga, daquelas bem surpreendentes? É uma história sobre justiça, sobre um engano e sobre consequências que, olha, mudaram o curso de tudo. E tudo começa com um veredito chocante, uma sentença de morte. Pois é, para começar, a gente já cai direto no momento mais dramático da narrativa. No centro de tudo está uma ordem terrível, uma sentença de morte que foi proclamada por um patriarca contra um membro da sua própria família. Essa ordem aí veio de Judá, um dos filhos de Jacó. E a mulher condenada a morrer na fogueira era Tamar, a sua própria nora. Uma sentença brutal, movida por uma acusação de desonra. Mas espera aí. O que leva um homem a condenar a própria nora a um destino tão cruel? Para a gente poder entender essa decisão, a gente precisa voltar uns 3 meses no tempo e descobrir a origem de toda essa confusão. A raiz desse conflito todo, na verdade, não está na suposta transgressão da Tamar. Começou bem antes, com uma tragédia familiar e com um dever sagrado que foi completamente ignorado. A história da família de Judá é marcada por tragédia, saca? Primeiro, ele casa o filho mais velho, Er, com a Tamar, mas Er morre. Depois, o segundo filho, Onã, tinha o dever de gerar um herdeiro em nome do irmão, mas ele se recusa e também morre. O que resta? O filho mais novo, Selá. Ele é prometido a Tamar, mas essa promessa nunca vai ser cumprida. Essa prática, que a gente conhece como casamento levirato, ou dever de cunhado, não era só um costume, sabe? Era uma obrigação social muito importante. Para a viúva, isso garantia proteção, sustento. E para a família, assegurava que a linhagem continuaria, algo que era importantíssimo naquela cultura. E é exatamente aqui que a promessa é quebrada. Judá, com medo de perder seu último filho, simplesmente manda Tamar de volta para a casa do pai. Isso deixou ela numa posição impossível, sem marido, sem filhos, sem futuro algum. Ela foi privada de justiça pelo próprio homem que deveria protegê-la. Abandonada e sem ter o que fazer, Tamar decide não aceitar o seu destino de braços cruzados. Ela então bola um plano, olha, audacioso e muito arriscado, para reivindicar o que era dela por direito. A estratégia dela é precisa. Ela troca as roupas de viúva, cobre o rosto com um véu e se posiciona num lugar onde ela sabia que seu sogro Judá ia passar mais cedo ou mais tarde. E como ela planejou, ele não a reconhece. Ele a confunde com uma prostituta. E aqui está a genialidade do plano. Quando Judá oferece um cabrito como pagamento, Tamar não aceita. Em vez disso, ela exige uma garantia. E não era uma garantia qualquer. Ela pede os 3 itens que funcionavam como a identidade pessoal dele, a sua assinatura: o sinete, o cordão e o cajado. Tamar não queria pagamento. Ela queria uma prova irrefutável. Agora, vamos avançar 3 meses. A consequência daquele encontro na estrada está prestes a vir à tona, preparando o terreno para a grande virada dessa história. A notícia chega para Judá. A nora dele, a viúva, está grávida. Na hora, ele já assume o pior e, com uma hipocrisia tremenda, invoca a lei e a condena à morte por prostituição, sem nem imaginar que ele mesmo era o responsável por aquilo. No momento em que ela está sendo levada para execução, Tamar não se defende com palavras. Ela envia uma mensagem para Judá. Junto com a mensagem vão os itens que ele tinha deixado como garantia. A mensagem é simples, direta e poderosa. Deixa a prova falar por si só. É o confronto final. De um lado da balança, a acusação furiosa de Judá. Do outro, a prova silenciosa e inquestionável de Tamar. A justiça está prestes a virar de uma forma espetacular. Ao reconhecer seus objetos, não tem mais o que Judá possa fazer. Ele é forçado a admitir a verdade publicamente. Ele confessa que a injustiça original foi dele. A declaração "ela tem mais razão do que eu" é uma admissão chocante da própria falha e, claro, a total vitória de Tamar. A história podia muito bem terminar aqui, né? A justiça foi feita. Mas o resultado desse escândalo todo é ainda mais surpreendente. Tem implicações que vão ecoar por muitas e muitas gerações. Tamar dá à luz gêmeos, e o parto em si já é um sinal. Primeiro, aparece a mão de um dos bebês, Zera, e a parteira amarra um fio vermelho nela. Mas aí, de repente, o outro irmão, Pérez, rompe e nasce primeiro. O nome dele significa exatamente isso, rompimento, abrir caminho. Um verdadeiro presságio do futuro dele. Então, fica a pergunta, por que essa história, com toda essa complexidade, é tão importante? Porque Pérez, o filho que nasceu do plano audacioso de Tamar, se torna um ancestral direto do rei Davi e, no fim das contas, da linhagem messiânica. Isso faz a gente pensar,
Será que às vezes um ato de desafio contra a injustiça, mesmo que seja controverso, é exatamente o que é preciso para mudar o curso da história?